ir para os presídios, para os hospitais, eu estava assim, mais saidinho com a galera, tudo na minha vida era ser usado por Deus. Tudo que eu queria era ser usado por Deus, porque ser usado por Deus é muito bom, é ou não é? É ou não é, amado? Quem crê de todo o coração que ser usado por Deus é bom? Mas o que me chocou foi quando eu vi que Jesus não era apenas usado pelo Pai, ele agradava o Pai. Ele não disse assim: aquele que me enviou está comigo porque sempre me usa, porque Deus usa até uma jumenta. Ele falou assim: aquele que me enviou está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque usar, Deus usa. Deus pode usar uma pessoa, não é heresia não, Deus pode usar um homem mal motivado, Deus pode usar um homem com o olho no dinheiro. Por que você está dizendo? Porque Balaão foi assim. Balaão amou a grana e Deus usou ele do mesmo jeito. Falou com ele, era um profeta inquestionável. Embora Balaão está na galeria dos bandidos. Quando você vai no Novo Testamento, na Nova Aliança, está lá Balaão no meio de gente perversa. Mas era um profeta. Então, ser usado por Deus não é garantia de que Deus se agrada da vida da pessoa. Não é um termômetro. O cara grandemente usado por Deus. Isso não é um termômetro. Isso não vai medir a tua vida de fato com Deus. E Jesus fala: aquele que está comigo, aquele que me viu está comigo, e não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu falei mais cedo, tem coisa que não dá ibope. Tem coisa que não dá ibope. A mulher que cuida do seu esposo, da sua família, dos seus filhos, isso é agradável a Deus. Você pode dizer amém ou não? Mas quem é que vai pedir um autógrafo para você porque você faz isso? Não é verdade? Às vezes nem o homem vê. É tão natural a mulher fazer tudo certinho, ele só repara quando está errado. Ih, o negócio está fora aqui. Não está certo, ele nem vê. Mas é agradável a Deus. É agradável a Deus. Você pode dizer amém ou não? Então é isso que Jesus está falando. Nós encontramos na Bíblia um rei ungido, reprovado, Saul. Saul não amava o dinheiro, ele amava as pessoas. Ele queria os holofotes, as atenções. O dia que ele foi reprovado, o profeta que trouxe a mensagem para ele, que ele estava reprovado, ele suplicou o profeta para ficar com ele. Me dá uma moral com esse povo. Fica comigo aqui, diz que está comigo, está do meu lado. Porque ele queria o povo, a glória humana. Saul amou Davi, diz a Bíblia, amou mesmo. Até o dia que Davi chegou numa guerra com ele e a mulherada cantou o coro errado. Quer dizer, errado para ele, né? Para Saul. Saul matou milhares. Davi, 10 milhares. Ih, acabou. Aquele foi o dia que o amor virou ódio. Porque ele amava Davi, mas ele amava mais o povo do que Davi. Então, a hora que o povo deu atenção para Davi, aí Davi virou inimigo número 1 de Saul. Mas era ungido. A Bíblia diz que era ungido. Davi disse que ele era ungido. Davi teve a oportunidade de matá-lo, não fez porque era ungido de Deus. Então, ungido de Deus não é garantia de que agrada a Deus. Ser usado por Deus não é garantia de que agrada a Deus. Salomão, um homem sábio, que escreveu coisas maravilhosas. Se você ler sobre os últimos dias de Salomão, você chora. Sábio, um homem que começou bem, mas começar bem não significa que você vai terminar bem. E nem o contrário. Nem dizer que quem começa mal termina mal. Porque Jefté, com a história horrível daquela que começa dizendo assim: Jefté era filho de uma prostituta e seus irmãos não queriam compartilhar a herança com ele, expulsou ele e ele foi morar com os bandidos. Mas Jefté está lá no capítulo 11 de aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Salomão não. Então, começar mal não significa que você vai terminar mal, não. Você pode mudar essa história aí no caminho. Amém?
Mas também começar bem não fica se garantindo, porque você deu aquela alavancada e agora não precisa se preocupar, não. Nós precisamos temer e tremer, diz as Escrituras, enquanto estamos nessa peregrinação e nessa caminhada. Nós precisamos ir até o final, crendo, lutando e prevalecendo na fé. Você pode dizer amém ou não? Voltamos para João, versículo 30, diz assim: dita essas coisas, eu sublinhei na minha Bíblia assim: muitos creram nele. É isso que está escrito, não é? É ou não? Quando Jesus terminou de falar o que ele disse, diz assim, diga comigo: muitos creram nele. Agora o versículo 31, observa: disse, pois, Jesus aos judeus que, diga comigo, haviam crido nele. De novo, haviam crido nele. O que Jesus falou para os judeus que haviam crido nele? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes. Eles já haviam crido. Está escrito que eles criam. Mas não foi suficiente para Jesus. Ele falou: se vocês permanecerem na minha palavra. É isso que está escrito, não é? Ou eu estou lendo errado? Para quem Jesus falou? Para os judeus que haviam crido nele. Conhecereis a verdade vos... Impressionante. Eu quando li esse texto, eu sempre preguei esse versículo para incrédulo. Eu tinha uma camisa que a gente levava para o presídio, duas mãos assim com a corrente quebrando, o Valtão que fez, Valtão Treme Terra. Acho que a Simone deve lembrar desse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ela para o presídio ficava exibindo para os presos para ver se os caras liam. Mas depois, olhando esse texto, eu falei: meu Deus, Jesus falou isso para aqueles que haviam crido nele. É o mesmo texto de Apocalipse, quando Jesus bate na porta da igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Eu falava para os incrédulos: eis que estou à porta e bato. Pode usar para os incrédulos, mas Jesus não falou para os incrédulos. Jesus falou para uma igreja inteira que tirou ele da comunhão, excomungou Jesus. Eu estou lá de fora, por causa da sua riqueza e da sua autossuficiência. Jesus falou aquilo para uma igreja, embora a gente fale para o incrédulo. E aqui também ele falou para os judeus que haviam crido nele, embora a gente fale para o incrédulo. E eu fico pensando assim: mas por que Jesus chega para o crente e diz: se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Será que meus irmãos não estão livres? Eu vou te falar a verdade. Não. A gente não é livre até que a gente renuncie de fato a tudo. Se você tiver alguma coisa na tua vida que você não pode renunciar, você não tem essa coisa. É essa coisa que te tem. É isso que te possui. Se você tem um bem que você não pode dar, esse bem não é teu. Esse bem não é teu. Se você não pode dar, não é teu. Você é do bem. Você pertence a esse bem. Não é fácil. Alguém disse até que se Jesus pregasse o evangelho que a gente ouve hoje, nunca teria sido crucificado. Se o que se prega nas igrejas evangélicas hoje, se essa fosse a mensagem de Jesus, ele não estaria na cruz. Porque o que se prega hoje não choca ninguém. Nenhum fariseu mataria Jesus pela pregação que a gente prega hoje. É que Jesus era contundente. Jesus falava contra o pecado dos fariseus. Ele, quando você estava com os discípulos, ele falou assim: você está vendo esse cara aí com as orações dele? Faz assim não. Quando você orar, entra no teu quarto. Ele confrontava a vida dos fariseus com o ensino dele. Ele era direto, era um profetão.
Você entende isso ou não? Jesus nunca deixou de falar a verdade para ninguém, em amor, mas falava. O jovem rico, quando se aproximou dele lá, e queria saber como fazer para herdar a vida eterna, Jesus diz assim Marcos, fitando, o amou e disse, o amou e disse, vai, vende tudo que tens, distribui para o pobre, depois vem e segue-me. Ele amou e falou a verdade. Falou, você está preso, em outras palavras, você é escravo do teu dinheiro. Você serve a Mamon. Para servir a Deus, você não pode servir Mamon. Na verdade, não é que não deve, é que não pode. Jesus fala de uma impossibilidade. É impossível servir a Deus e a Mamon. Não é um tema assim, você não deve, irmão, servir a Deus e a Mamon. Não, é que não pode. Ou você serve a um, ou você serve a outro. E nós não somos livres, irmãos, até servirmos Jesus de verdade. A gente não é livre. A gente não é livre até render tudo a Ele. Eu sou de uma época que cantava uma canção que dizia mais ou menos assim, quando tudo perante o Senhor estiver, tem gente aí do meu tempo, né? Já fiz assim. E todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Ninguém prova, amado, a abundância de Deus, sem provar a Deus abundantemente. De vez em quando a gente encontra alguém que diz, não, eu já fui crente, não foi legal não. Amado, você não foi um discípulo de Jesus. Você nunca seguiu Ele de verdade. Você nunca se derramou totalmente nele. Você estava cantando aquelas canções, misericórdia, que canção linda, eu podia ficar aqui a noite inteira dizendo que valeu a pena. Eu nem queria pregar hoje, eu fico aqui louvando. A renúncia, a entrega, o compromisso com Jesus, amados, é tão tremendo, tão satisfatório, que quem prova não desiste jamais. Não desiste jamais. É uma liberdade que você vai provando continuamente na tua vida, a cada santo dia. Eu te falei quando eu li esse texto a primeira vez, eu não entendia bem o que Jesus estava falando com renúncia. Na verdade, irmãos, volta esse texto de Lucas 14. Ele conta a história de um rei que vai combater outro rei, que senta, calcula, se com 10 mil vai enfrentar o outro que vem com 20 mil, tal. Do contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada, um embaixador pedindo condições de paz. E aí, diz Jesus, ele faz uma conclusão que num primeiro momento eu digo, meu Deus, o que tem uma coisa a ver com a outra? Assim, pois, todo aquele, diga comigo, todo aquele. Amado, o que é todo aquele? No grego, no hebraico, é a mesma coisa, todo aquele. Todo aquele é todo aquele. 100% todo aquele. Todo aquele. E se inclui quem? O novo convertido está incluído? E o velho convertido? Não, porque eu quando era mais novo, eu não sei você, eu pensava que renúncia era para missionário. Quando eu ouvi um missionário, eu falei, pobre missionário, como tem que renunciar? Eu achava que era para missionário. Jesus não fala que é para missionário, ele fala que é para todo aquele. Não para missionário apenas, todo aquele. O novo convertido, o velho convertido, o líder, o liderado, o pastor, a ovelha, todo aquele. Todo aquele. Não tem ninguém fora dessa palavra. Todo aquele que não renuncia a tudo. Diga tudo. Nem vou perguntar o que é tudo no grego, que você já sabe, né? Significa o que é? Tudo. E aí dói. De vez em quando eu encontro alguém, pastor,
Eu já renunciei a tanta coisa por causa de Jesus. Eu tenho que dizer, não é tanta coisa, é tudo. Tanta coisa não resolve, é tudo. Renunciar aqui não é simplesmente abandonar, não é esse o tema. Renunciar é você, de fato, entregar a Deus. Entregar a Deus e ficar livre, para Deus, inclusive, tirar de você. Eu lembro de um irmão lá na Bahia, um advogado, que quando ele se converteu e entendeu, porque quando pregaram para ele, não pregaram assim um evangelho fofo, não. Já anunciaram a coisa do que era para ele. E o dia que ele se batizou, já disseram para ele, cara, ó, Jesus Cristo é o dono de tudo. Ele acreditou piamente em tudo. E aí, quando uma pessoa que trabalhava para ele, ligava muito dinheiro fácil. Só para você ter ideia, ele não gastava o salário dele. O salário que ele ganhava trabalhando, ele não gastava. Porque o homem para quem ele trabalha, porque ele só trabalhava para um homem na Bahia. Esse homem bancava ele de tudo que era jeito e maneira. Então, ó, combustível, carro, coisa e tal, quer dizer, pô, não tem nem como gastar meu salário. O cara enchia ele de dinheiro, entulhava. E aí, o cara fez um negócio, uma falcatrua lá, e queria que ele preparasse tudo, e aí ele deu o não. O chefe, não, isso eu não posso fazer. E o cara chamou ele de novo e falou assim, cara, você não entendeu, eu não estou pedindo, eu estou mandando. E ele voltou, não, o senhor que não entendeu, eu não posso fazer. Eu assumi um compromisso com Jesus agora é o dono da minha vida. E aí o cara, eu acho que você não está entendendo, uns dias para ele pensar. Eu falei, cara, vai para casa, deve estar... Fizeram uma lavagem cerebral em você. E ele foi, passando um tempo, voltou, e o cara forçou de novo, ele manteve a posição dele, e o cara então despediu ele. Eu lembro, o dia que eu ouvi esse testemunho, alguém perguntou, e aí ele perdeu o emprego? Não, amado, ele já tinha perdido o emprego há muito tempo. Ele não perdeu ali. Ele perdeu o emprego no dia que ele recebeu Jesus como dono da vida dele. Naquele dia que ele renunciou tudo, Jesus já era dono do emprego dele. Ele não estava perdendo ali, ele perdeu lá. Porque se ele não renunciou lá, ele não era discípulo de Jesus, então. Porque Jesus falou que para segui-lo tem que renunciar a tudo. Você crê nessa palavra? Olha, eu não entendia. Confesso para você, olhei, esquadrinhei, falei, pô, alguma coisa está errada, não é possível. E eu fiquei preso à parábola. Qual é o rei que vai combater outro rei, que tem que sentar, calcular e tal. Eu falei, pô, não é possível, o que tem uma coisa a ver com a outra, um rei combater... Só que eu estava vivendo um drama na minha vida. Qual era o drama que eu estava vivendo? Eu estava com uma filha doente, minha maior doente, muito doente, e eu estava debaixo de um quebrantamento, não era quebrantamento, vou usar a palavra melhor. Eu estava debaixo de uma disciplina de Deus, ainda de Deus, depois da igreja, porque primeiro é de Deus, porque ninguém sabia nada naquele época, como tocar, como pegar, como corrigir, e Deus estava ali me acertando. E eu estava teimoso, desobediente, porque Deus me deu uma palavra 3 anos antes desse episódio, e falou, deixa tudo e vem comigo. E eu falei, quê? Deixa tudo, larga teu emprego e vem. Eu comecei a conversar com Deus, negociar com Deus, empurrei com a barriga, porque obediência demorada é desobediência. A obediência incompleta também é desobediência, tá, amado? Não fica pensando que você vai fazer aos pouquinhos para agradar a Deus, isso não vai resolver. Deus não fica esperando, tem que obedecer. Não, amado, ou obedece ou desobedece. Ele é longânimo na nossa desobediência, mas ele não confunde as bolas. Ele, sabe aquele negócio? Já vou, mãe, já estou indo, mãe. E a mãe começa, vou contar, hein? Deus não é assim. Quando tu fala, estou indo, ele sabe que tu não vai. Fica, estou indo, vai não, vai coisa nenhuma. Então mas ele também tem a hora dos acertos. E eu estava nessa hora dos confrontos. Eu estava colhendo o resultado da minha desobediência. Já, sem a graça de Deus, destituído da graça de Deus, um coração soberbo. Por quê? Porque eu conseguia ser militar, conseguia ser pastor, conseguia fazer tudo e me achava o cara. E eu via muita gente que vivia integralmente que não fazia o que eu fazia. E eu começava a fazer comparação. Como é que pode, cara? Cara,
vive para fazer isso, não resolve o negócio. E eu tenho que sair do meu quartel, vim aqui fazer, e comecei a me achar o rei da cocada preta. Falei, o cara, só faltava dizer, eu sou a esperança de Deus para essa geração. Não falava, mas pensava. Pô, um cara que saiu outro dia do buraco, outro dia estava na miséria, outro dia era o pior dos pecadores. Olhava para o irmãozinho mais fraquinho e falava, eu quero ser igual a ele. Falar com Deus. Agora já se achava um cara todo poderoso, já estava assim, todo quebrado. Se eu tivesse obedecido há 3 anos, talvez eu tivesse mais quebrantado, mais dependente, estivesse esperando em Deus o milagre, mas agora não, eu mesmo fazia o meu milagre. Eu tinha o meu salário, a minha produção, eu sabia comandar as coisas na minha cabeça. Só que sem graça. Um crente sem graça é um crente em desgraça. Porque a graça de Deus você não compra na padaria. A graça de Deus, Deus repousa sobre os humildes. Diz a Bíblia, Deus dá graça aos humildes. E o que ele faz com o soberbo? Resiste. Meu amigo, a pior coisa que tem é ser resistido por Deus. As portas se fecham. É horrível. É uma secura. É uma secura. Não flui nada. Nada. Nada dá certo. Nada dá certo. Você quebra voto. Tudo é horrível. Eu lembro que um dia eu estava tão angustiado que eu falei, eu vou jejuar. Vou jejuar. Hoje eu vou jejuar, Deus. Hoje. E fiz o jejum. Minha intenção era fazer o jejum o dia inteiro. Mas na hora do almoço, aquele cheirinho da comidinha da Denise entrou no quarto. Deus não quer sacrifício, não. Deus quer coração quebrantado. E a gente tem versículo para tudo, cara. Quando a gente quer andar errado, a gente dá nó em pingo de éter, meu irmão. Foi muito engraçado esse dia, porque eu fui lá, comi, mas eu falei, mas vou voltar para o quarto. Deus vai falar comigo, voltei, e estava a Bíblia aberta em Eclesiastes. Quando fizeres um voto a Deus, cumpra-o, porque Deus não se agrada de votos de tolo. Tudo dá errado quando a gente está sem graça, até o jejum. É terrível. Mas nessa noite eu estava assim, nessa luta, olhando o texto, e aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou ler mais esse Novo Testamento, não, porque Jesus fala umas coisas que a gente não entende. E peguei a Bíblia assim e abri aleatoriamente na Antiga Aliança e fui lá para 1 Reis. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. A parábola de Jesus falava sobre o quê? O que falava a parábola de Jesus? De um rei que ia combater outro rei. É uma guerra de reis. E aí, por acaso, eu abri a Bíblia no livro de Reis e caí lá no capítulo 20 de 1 Reis. De repente você acredita em coincidência, mas o texto que eu abri fala da guerra de 2 reis. Na verdade era um massacre, não era 2 reis. Era assim, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele quantas pessoas? Só rei, haviam 32 reis. Aqueles reis conquistados, aqueles reinos conquistados, ele juntou tudo. E ele fez o quê? Reis, cavalos e carros, subiu, cercou a Samaria, pelejou contra a Samaria, e ele mandou um mensageiro à cidade, Acabe, que era rei, então, de Israel. E qual era a mensagem de Ben-Hadad para Acabe? Vê se tu lê comigo aí. Assim, vê se tu consegue pensar no mensageiro assim, param, pam, pam. Tem que dar um param-pam-pam para ficar legal, né? Assim diz Ben-Hadad. O que Ben-Hadad queria? A tua prata, o teu ouro são meus. Tuas mulheres, os melhores dos teus filhos são meus. O que ele está dizendo? Olha, a condição é essa. Tudo que é teu agora não é mais teu, é meu. O que Ben-Hadad podia fazer? Dizer, teu coisa nenhuma, vamos lutar. Mas como Ben-Hadad estava sem nenhuma graça, estava pior do que eu naquele dia,
Acabe estava sem nenhuma graça, Acabe, marido de Jezabel, manipulado até o último fio de cabelo pela mulher. Ele não teve nada que dizer a não ser o quê? Vamos ver a resposta dele. Respondeu o rei de Israel e disse o quê? Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Irmãos, quando eu li isso, meus olhos fizeram assim, ó. Voltei lá para a parábola de Jesus. Jesus falou, qual é o rei que indo combater outro rei não senta e calcula? Porque Acabe calculou. Ben-Hadad chegou forte. Ben-Hadad chegou com 32 reis. Ele podia dizer, vou lutar, e a chance dele ser destruído era muito grande, você concorda? Claro que a história não termina assim, Deus interviu nessa história. Mas o princípio da história é o princípio da parábola de Jesus. É assim, o mais fraco faz a conta e decide. Bem, a condição de Ben-Hadad era clara. Qual é? Tua prata e o teu ouro confiscado. Aquela graninha lá da poupança, CDB, já era. Você não tem mais. Tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. É a resposta dele, também foi uma resposta muito sábia. Seja conforme a tua palavra, ó meu rei e senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. O que aconteceu comigo naquela madrugada? Uma madrugada. Foi assim, irmãos. De repente, eu vi João Batista no deserto pregando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como é que é o reino dos céus? Eu vou te dar uma dica. Um anjo destrói milhares de homens. Mais de 100 mil homens, numa tacada só, tem registro na Escritura. Um anjo desse reino que chegou, acaba com tudo aqui. Ele está falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ah, mas só quem falou isso foi João. Jesus também. É chegado o reino. E Jesus falou assim, a condição para entrar no reino dele. Ele conclui lá no versículo 34 de Lucas. Qualquer um dentre vós, todo aquele que não renuncia a tudo. Ele não falou como Ben-Hadad, tua prata, teu ouro são meus, tua mulher. Mas ele falou mais forte do que isso. Ele falou, tu tem que renunciar a tudo. 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 Tudo pertence a ele. Irmãos, para pensar. Um cara que está 3 anos negociando com Deus se vai obedecer ou não. Abra a Bíblia e dá de cara com a verdade como é. Como é que esse cara fica? Eu vou falar como é que eu fiquei. Eu fiquei assim, eu não sou discípulo, eu não sou discípulo, eu não sou discípulo. Eu sou pastor, eu sou crente, mas discípulo eu não sou nada. O que eu sou? Eu entrei numa crise. O que eu sou? Porque se a condição para entrar no reino é renunciar a tudo, e aí não é conversa de estatuto de igreja, não é conversa de concílio de igreja, é a palavra do próprio Jesus, eu me senti totalmente reprovado. Você já se sentiu totalmente reprovado alguma vez? Você já se viu reprovado alguma vez? Foi assim que eu fiquei, irmãos. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, por que não me falaram isso antes? Por que não me pregaram essa verdade? Por que não anunciaram que Jesus era o dono de tudo? Por que não abriram os meus olhos? Por que deixaram eu pensando que eu podia sentar aqui no meu trono e conviver com Jesus? No reino dele lá e o meu reino aqui. Por que me deixaram? Eu entrei em uma crise profunda. Porque eu pensei, eu continuo sentado no meu trono. O trono da minha vida, eu ainda estou sentado, estou tomando decisões ainda.
Só faltava dizer assim, eu sou dono do meu nariz. E dizia, sou dono do meu nariz, da minha cabeça. Não é dono de nada. Sabe o que a palavra Senhor significa? Dono. A palavra Kyrios significa autoridade máxima. Dono. Tu quer ver a incoerência das nossas orações? Abre a tua Bíblia aqui em Lucas mesmo. Lucas, volta, a gente está em Lucas, né? Volta a Lucas 6, versículo 46. Observa a incoerência das nossas orações. Olha uma pergunta que Jesus faz para os discípulos no versículo 46 de Lucas 6. Vê se você consegue ver. Vê se você consegue ver. O que diz aí em Lucas 6? É 6,46 mesmo? Estou aqui. Qual a pergunta que Jesus faz em Lucas 6,46? Qual é? Por que vocês me chamam Senhor? Uma versão diferente. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Em outra versão diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Porque é uma incoerência, amado. É uma mentira. A gente diz assim, Senhor, Senhor. Você está dizendo, meu dono, meu dono. Jesus podia ter dito essa mesma palavra para mim naquela noite. Porque eu falei, Senhor, várias vezes naquela noite. E ele podia ter dito, Franco, por que você me chama de Senhor e não faz o que eu digo para você fazer? Por que você me chama de Senhor e está 3 anos aí empurrando com a barriga a minha palavra? Por que você está me chamando de Senhor? Incoerência total. Você dizer, tu é o meu dono e você fazer o que você quer fazer da tua vida? É o meu dono, mas eu faço o que eu sou dono do meu nariz, eu decido minha vida? Irmãos, é triste ver quando a gente dá conta, ou quando a gente vê a nossa própria vida, é triste ver a nossa própria vida sem o governo de Deus. É simples ver isso, inclusive, nos resultados, nas dívidas que a gente arruma. Deixa eu te falar uma palavra. O que a Bíblia fala sobre dívida? A ninguém o quê? A ninguém o quê? Devais coisa alguma, a não ser o amor. Então, deixa eu te fazer uma coisa. Quando a gente começa a encher o nosso cartão de dívida, a gente não tem condição de pagar, o negócio está desenfreado. Deus está nesse negócio? Foi Deus que mandou você comprar? Não, claro que não. Claro que Deus não mandou comprar. Deus não é irresponsável. Você pode dizer amém ou não? Bem, aqui agora eu quero contar um pouquinho da minha vida com vocês. Posso? Vocês me suportam? Suportam? Eu ia contar 2 momentos de renúncia forte na minha vida. 2 momentos. Um eu vou ficar devendo. Que foi logo no início da minha vida com Deus. Porque eu me converti com 23 anos de idade. E 2 anos depois, já era casado. 2 anos depois, porque eu vivia numa vida de samba, mulher, cerveja. Que é o trio ternura do carioca. É samba, mulher, cerveja. Como é que um cara com 21 anos, samba, mulher, cerveja, 2 anos depois, está com o casamento dele arrumado? Acabado. E foi o que aconteceu comigo. 2 anos depois, o casamento já estava no buraco. Foi quando Jesus entrou. Mas quando Jesus entrou, não foi assim, eu entendi tudo, eu me sujeitei, porque eu não conhecia esse Senhor. De fato, ele entrou para me salvar, ele era o meu salvador. Que bom que ele me salvou. Só que eu vivia a minha vida ainda do meu estilinho. E isso demorou um pouquinho. E uma das primeiras crises que eu passei foi na minha vida conjugal. Foi o dia porque eu entrei no meu casamento dizendo, eu não amo mais essa mulher, eu não amo mais essa mulher, eu não amo mais essa mulher. E 2 anos depois, acho que foi uns 2 anos depois. Uns 2 anos depois, além de dizer não amo mais essa mulher, eu ainda comecei a amar outra mulher. Olhei para uma irmãzinha numa outra cidade onde eu fui fazer evangelismo e disse, essa é a mulher que qualquer homem casando ia ser uma bênção. Que santa essa mulher. E chegava em casa, que praga essa mulher. Que estorvo essa mulher. E lá era a santa, aqui era o estorvo. Aquela vida confusa de missionário. Missionário brasileiro, como diz Fonseca. Uma vida turva.
eu achava, já falei isso aqui, eu achava que tudo que eu fazia lá fora, em casa, o diabo aprontava comigo, mas nada, eu era um homem muito carnal, muito obstinado, muito obcecado, muito preocupado com o meu próprio ministério. Essa era a grande verdade. Tá? Era a grande verdade. Minha mulher não podia estar bem nunca, jamais. Eu nunca pastoreei ela, nada, em nada. E no primeiro momento eu tive que renunciar a esse sentimento. Por que eu tive que renunciar a esse sentimento? Porque quando eu estou planejando tudo para ir embora, aparecem uns garotos lá em casa dizendo assim, uns garotos tinham sido batizados com o Espírito Santo, foram expulsos lá da denominação, e um dos meninos, representando os outros, foi lá em casa e falou: Franco, a gente estava orando na casa da irmã Glorinha, sempre tem uma irmã Glorinha no meio orando, né, cara? O fogo sempre cai na casa de uma irmã Glorinha. E aí, estava lá na casa da irmã Glorinha, o fogo caindo, meu irmão. E aí Deus falou, eu falei: o que Deus falou? Falou que a gente não tem que se preocupar porque você vai ser nosso pastor. Eu falei: hã? Falei: tu vai ser nosso pastor? Eu falei: não vai não. Mas por que não? Porque eu tenho outros planos, cara, eu vou para outra cidade, eu estou em um outro lugar. Não, mas Deus falou que vai ser nosso pastor. Eu falei: amado, então Deus vai ter que falar comigo. Ele falou com você e não fala comigo. Como é que vai ser isso? Olha o tipo de crente. Como é que é esse negócio? Bem, os meninos ficaram tranquilos e eu fui orar e jejuar. E aí, o primeiro confronto da minha vida foi aí. Foi quando Deus me mostrou na Escritura, e eu posso gastar um outro tempo para explicar isso para vocês, aquele mandamento que Paulo deu aos maridos quando escreve sua carta aos Efésios: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Olha, amado, a primeira vez que eu li isso, eu falei: esse cara é solteiro ou divorciado? Ele é doido. Como é que ele fala um negócio desse? Como que um homem diz: ame a tua esposa como Cristo ama? Isso deu um nó na minha cabeça, que demorou um tempo para eu digerir. Por quê? Porque quando ele diz assim: amai-vos aos outros, diga comigo, amai-vos aos outros. A gente encobre, né? A gente escolhe um para amar, o outro a gente não ama tanto, aí fica legal. Mas quando fala assim: ame a tua esposa, diga para você mesmo, diga o nome da tua esposa, diga fulano, diga assim: Franco, ame Denise. Agora fala para você. A outra pessoa ganhou o CPF, ela surge diante de você. Não dá para disfarçar, não dá para dizer, não. É a pessoa que Deus mandou você amar. E aí, meu irmão, foi um drama eu entender esse mistério. Mas entendi e fiz a escolha certa. Glória a Deus que eu fiz. Aquela renúncia valeu o meu ministério, porque eu não pastoreava ainda de fato. Mas quando eu renunciei àquele sentimento, aquela outra menina lá, aquele amor platônico que eu tinha, foi quando Deus começou o meu ministério, conforme os meninos falaram lá, que Deus falou na casa da irmã Glorinha, e a coisa aconteceu. Mas esse episódio que eu estou narrando aqui de Lucas, essa história já havia passado, eu já era pastor. Minha crise era outra. E quando eu descubro que eu não sou um discípulo de Jesus de verdade, porque eu não renuncio, negocio com Deus, eu fiz uma oração que eu queria te desafiar a fazer essa oração. Hoje. Pode orar hoje, você tem tempo para orar hoje. Eu fiz uma oração assim, eu falei: Senhor, o que me falta? O que eu preciso fazer? Se algo cabe a mim para eu fazer, para eu me renunciar, o que eu preciso renunciar para de verdade te seguir? O que eu ainda tenho na mão? Eu quero renunciar tudo, é agora. Eu fiquei igual um doido andando de noite assim. E aí, fala comigo, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz. E fui me aquietando um pouquinho, me aquietando. De repente eu ouvi dentro de mim, clarinho, uma frase assim: tudo aquilo que você não comprou, tudo aquilo que você não ganhou, tudo aquilo que você não tomou emprestado, devolve. Meu Deus, não tomei emprestado, não ganhei, não comprei, é roubo. Eu não sou ladrão. Essa voz não pode ser de Deus, não. Sai. Não pode ser Deus. Eu trabalhava na investigação e justiça da FAB. Ainda era um investigador ainda. Tinha que... Falei: eu não sou ladrão. Ó, tudo que eu não comprei,
tudo que eu não tomei emprestado, tudo que eu não ganhei, é roubo. E eu fiquei inquieto. E eu falava, não é possível, Deus não está falando comigo não. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Mas aquilo ficou vivo dentro de mim, vivo. Aí me deu uma fominha, né, como diz o carioca. Fui lá fazer um Nescauzinho da madrugada. Falei, vou fazer um Nescau aqui. Peguei leite. Fui lá, peguei um copo. Aí peguei o Nescau, que era um chocolatinho que ia fazer, geladinho. Estava calor. E aí fui pegar a colher. Quando eu peguei a colher, que eu olhei bem para a colher, no cabo da colher tinha uma espada com 2 asas, costumeiramente chamada de sabre alado. Aquele símbolo da Força Aérea. Eu olhei e falei, Pô, não comprei essa colher. Pô, essa colher eu não ganhei. Também não foi emprestado. O que essa colher está fazendo aqui? Funcionário público, não estou falando mal de funcionário público, não, gente boa. Mas a tendência é pensar que tudo que é público é nosso. É público, é nosso, bro. Tá aí, a gente leva. Meu irmão, eu tinha um Chevette. A metade do Chevette lotou. Só cabia o motorista. Roupa de cama, de tudo. Outro dia eu conversava com a minha esposa, ele falou, Franco, a gente ficou sem roupa de cama naquela época. Aquelas mantas da fábrica, aquela coisa. Tudo. Falei com o Denise, Denise, não sei se eu volto. O meu chefe imediato era espírita. Ai, dói, né? Falei, eu vou falar com ele, eu vou falar, cara, estou com um montão de coisa aqui que é material da fazenda nacional. Só para você entender, era um processo complicado, porque é assim, quando alguém assume, pelo menos era assim naqueles anos, assumia uma diretoria, um departamento, uma seção, ele era responsável por todo o material carga, então ele tinha que checar tudo. Se alguma coisa falta no material carga, o certo é o cara fazer uma parte comunicando, desapareceu lá o copo, que é parte do material carga. Essa parte iria para a seção de investigação e justiça. Se investigaria quem roubou o copo, como é que esse copo desapareceu. E aí abriria-se uma sindicância para investigar. Se encontrasse o meliante lá, o cidadão que roubou, virava um inquérito policial militar, o IPM, podendo inclusive excluir o cara se ele fosse condenado a mais de 5 anos de prisão. Era um processo. Mas quem é que fazia isso, esse processo? Eu acho que a maioria, quando assumia uma sessão, está faltando o quê? Já, então risca aí esse troço aí. Já para lá. Eu sei de uma coisa, quando eu voltei com aquele montão de bagulho, eu devolvi lá para o meu chefe, não existia aquele material. Era um material que não existia. Não estava em nenhuma parte, nenhuma sindicância, não existia. Simplesmente alguém apagou. Porque não queria ter o trabalho de investigar, de saber, apagou. E eu penso que assim como eu, haviam vários. Inclusive, haviam vários militares na época, no quartel, que eram líderes da igreja comigo. E naquela segunda-feira, a gente tinha uma reunião de liderança à noite lá em casa. E o que você acha que eu conversei com aqueles irmãos à noite na segunda-feira? Falei, irmãos, Jesus não pode ser senhor de algo que nós não ganhamos. A gente não pode entregar o que não é nosso. Como é que a gente vai renunciar para Deus o que não nos pertence? Como é que alguém vai poder dizer assim, Senhor, ei, toma a minha casa? E eu vou dizer, tá bom, mas qual a parte da tua casa que eu vou poder tomar? Senhor, reina aqui. A gente pode cantar, reina hoje entre nós. Aí ele diz, tá bom, vou reinar, mas vem cá. Você vai entregar o que não é teu também? Os robinhos, souvenir, aquele negócio do gato. Eu tinha alguns colegas que me resistiam. Falaram assim, pô, não, meu irmão, mas é lícito. Eu falei, se é lícito, quando você sair, a gente vai passar lá no corpo da guarda e abrir a bolsa. Chama os PA todinho lá e vai investigar. Porque se é lícito, é na luz.
Se é escondido, não é lícito. E aí, meu irmão, foi um chororô naquele dia. Eu lembro do Fonseca, que é um pastor que está em São Bernardo. Fonseca se desesperou, falei, tem muita coisa lá. Fonseca, tem alguma coisa. Mas ele não estava chorando por ele. De verdade, não estava. Ele falou, Franco, tu se lembra daquele rapaz do almoxarifado? Eu falei, lembro. Eu falei, cara, preguei o evangelho para ele, se converteu. Tu já pensou o que aquele cara não tem em casa? Outro dia eu estava lá em Nova Iguaçu e encontrei esse irmão, aquele vinculado lá para aquela banda. Amado, como é que foi aquela história? Pô, foi quase um caminhão de volta. Foi um desespero. A gente chorava quebrantado de vergonha. Porque a gente sabia uma coisa, Jesus é o Senhor de tudo. E o que a gente queria é que esse Senhor reinasse nas nossas vidas. O que a gente queria é renunciar tudo quanto temos, para Jesus governar plenamente a nossa vida. Você pode dizer amém? O que eu estou contando aqui, irmãos, vários irmãos são testemunhas. Eles sabem, eles convivem com pessoas. Minha esposa conta. Minha esposa podia estar aqui e dizer, na casa ficou ruim o negócio lá. Mas eu não falo, a gente até acha engraçado rir, mas no momento não foi nada engraçado. Foi muito triste. O meu chefe não me prendeu porque ele não tinha como me prender, não existia aquele material. E ele, na verdade, não prendeu ninguém. Nenhum desses irmãos que entregaram. E tinha um PM também no nosso meio, que era líder, Guilherme. Era policial, militar, e ele roubou lá um hotel onde ele tirava serviço. Ele estava de serviço. Não roubou, assim, né? Vamos usar um eufemismo aqui. Ele se apropriou indevidamente do negócio. Ele é policial, um dia ele viu uma toalha bonita no hotel, levou. E sabe a confusão para entregar a toalha? Chegou lá para o cara, explicou a segurança que ele estava entregando a toalha, os caras não acreditaram, acharam que era uma bomba. Foi um alvoroço. Ele voltou, Franco, que sufoco para me livrar daquele negócio. Falei, o diabo não deixa, né, cara? Quer deixar amarrado. Eu já vi tanta testemunho maravilhoso de restituição na igreja. Eu lembro que uma vez a gente ganhou um mecânico para Jesus. E ele ouviu a palavra, e a gente agora já entra rachando, né, mano? Amado, Jesus é dono de tudo. Se você tem algum gato, algum roubo, já vai limpando, porque ele não vai tomar posse desse negócio. E aí o cara, mecânico, não, pintor de automóvel. Meu amigo, ele tinha uma oficina em casa. Tudo peça que ele pegou emprestado. E ele entendeu a palavra, disse, não, eu vou devolver. E a gente vai junto, mas a gente não vai para falar pelo cara. O cara é que tem que falar, o pecado é dele, não é meu. O meu eu trato, o teu é teu, o meu é meu. Embora a gente diz assim, perdoai os nossos pecados, a gente tem que separar algumas questões na hora de restituir. E aí foi muito interessante. Ele chegou para devolver lá o material da oficina, chamou uma das oficinas, ele devia umas 3 oficinas, mas a primeira oficina foi assim, ele chamou o mecânico lá, o chefe da oficina, lá, o dono, e o cara tinha morrido. Aí ele morreu, fulano, ele ficou assim, pô, morreu, e aí, Franco? Eu falei, e alguém é responsável, quem está responsável? É a esposa. Aí chamou a esposa, ela veio, ele se apresentou, a senhora não me conhece, mas trabalhei com sua esposa aqui há algum tempo e tal, aí peguei umas coisinhas aí, fui pegando, uma pistolinha, mas não sei o quê, foi pegando tudo. E aí, eu estou aqui para devolver. A mulher começou a chorar. Eu pensei, ela está emocionada, perdeu o marido recentemente e tal. Esperei se dar um tempinho, né, para ele dar aquele acerto de pedir perdão mesmo, a mulher declarar perdão sobre ele. Aí eu falei assim, ela está emocionada, perdeu o marido. Ela, não estou chorando por isso, não. Eu estou chorando porque semana passada eu visitei uma igreja. E eu fui lá e falei com Jesus, porque eu quero tocar a oficina lá. Por exemplo, a parte de pintura eu não tenho nada. Está tudo lá quebrado, desapareceu tudo. E eu falei com Jesus e agora Jesus está me devolvendo tudo. Jesus está me trazendo tudo que eu preciso. Então, as experiências de restituição, ela é também interessante porque a gente vê como Deus opera de todas as formas. O dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu falou, metade dos meus bens darei aos pobres. O que Jesus falou com ele? Eu não sei, não está escrito. Mas eu sei o resultado. O resultado é metade dos meus bens darei aos pobres, e se eu defraudei alguém, roubei alguém, pode vir aqui que eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Verdadeiramente
este é um filho de Abraão, e a salvação entrou na sua casa hoje. Você pode dizer amém? Mas por que João não disse isso para os fariseus enquanto João pregava? E ele falou assim: raça de víbora, até dessas pedras Deus faz suscitar filhos a Abraão. Arrepende-se. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Esse evangelho do reino de Deus, de verdade, irmãos, eu não conhecia. Eu não vou parar aqui não, vocês tenham paciência comigo, porque eu tenho que contar mais duas coisas importantes dessa oração que eu fiz. Quando eu falei: Senhor, eu quero entrar, eu preciso renunciar a tudo. A segunda coisa que Deus me falou doeu mais do que os roubos da Força Aérea. Verdade. Porque quando Deus me falou dos roubos, no mesmo dia eu entreguei. Mas quando Deus me falou: renuncia às trevas da tua vida, porque eu não edifico sobre ruínas e trevas. Mas como assim, Senhor? Falou: abre tua vida para tua esposa e conta quem você é, o sujeito que você é. Todos aqueles pecados, aquelas mentiras, aquelas coisas horríveis que você fez lá, que até hoje você faz essa cara de santo, coloca na luz para ela. Olha, irmãos, eu peguei tudo que era versículo que me respaldasse. Dos seus pecados jamais me lembrarei, Senhor. Tu falou isso. Aí ele vinha e dizia assim: confessai vossas culpas uns aos outros para seres curados. Eu dizia: mas Senhor, que diz que não lembrarei? Aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Aquele que oculta jamais prosperará. E cada vez que eu tentava sair, o Espírito Santo ia me enquadrando. Ele veio acho que 1 mês e pouquinho, para finalmente chegar para Denise, a mulher de 1,5 metro, e tirar a máscara para ela. Tirar a máscara para uma mulher não é mole, mano. Não é mole. Porque eu vou falar uma coisa séria: ninguém engana a mulher, cara. A mulher, ela pode até fazer uma força para acreditar no sem vergonha do marido, mas ela lá dentro sabe que não é verdade. Ela tem aquela, sabe, aquela falta de paz. Então o cara está mentindo, mas não dobra ela. Principalmente se for uma mulher de Deus. Como é que o cara vai enganar uma mulher de Deus, meu irmão? Ela é sensível, ela olha para uma criança, ela já sabe que a criança está doente sem ninguém botar a mão. Sem ninguém tomar a temperatura. Fulano não está bem não, vai lá. Minha esposa faz isso: vai lá, está bem. Mas como não? O garoto está legal, porque o garoto está com febre. Falei: como é que tu vê esses troços, mulher? A gente não vê? E aí, sentei com a minha esposa. Na verdade, não sentei não, vou falar a verdade para vocês. Eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei e falei: Denise, olha, eu sei que meu lugar é lá fora. Porque as coisas que eu fiz contra você, eu não mereço, eu não sou digno de estar nessa casa. Mas eu vou abrir tudo para você agora. Senta aí, para não cair. E comecei. E ela chorou. Falou: olha, eu vou falar tudo que tenho, fica à vontade. Depois você pode me expulsar. Só não bota água fervendo na minha orelha. Mas tudo. Amados, chorei, falei com vergonha. Olha, a primeira vez que eu confessei um pecado para minha mulher e não joguei a culpa nela. Não, porque tudo que eu fazia de errado, ela era culpada, a principal culpada. Ah, você também me empurrou. Mas não, dessa vez foi: eu sou culpado. Outra coisa, não foi o diabo que me empurrou para fazer. O diabo até se aproveitou, mas quem quis fazer fui eu. Porque na hora de botar a culpa no diabo também é um negócio velho. Não, o diabo, meu Deus, que diabo? Olha, eu fiz, eu gostava do negócio, eu era sem vergonha mesmo. Não podia ver o rabo de saia lá, é um negócio horrível. E eu me envolvi com esse pecado, fiquei assim: fulano, beltrano, ciclano, assim. Agora, faz o que você quiser da minha vida, eu te devo isso. Eu fiz um pacto com você no meu casamento e não cumpri. Minha palavra não vale nada. Essa é a verdade. Me converti, arrumei um tapete, joguei tudo embaixo do tapete, achei que estava tudo zerado. Eu sei que eu estou zerado com Deus, porque o sangue de Jesus me purificou. Mas contigo eu não estou zerado. Eu estou te enganando, mulher. Porque a minha dívida com Deus foi paga na cruz por Jesus. Você crê nisso? Crê ou não? Mas se você deve R$100 na padaria e se converte. Ah, eu não devo mais o seu Joaquim, porque agora Jesus me salvou.
Por que a gente entende a dívida financeira e a gente não entende a dívida moral? Por que a gente não entende? Porque se alguém disser, não, ó, tu fica tranquilo, os teus R$500 lá, já foi, porque Jesus, ó. Não, amado, você tem acesso ao Pai agora, o Pai te recebe. Toda a dívida que você tinha contra Deus foi cancelada na cruz. Quem pode dizer amém? Amém. Mas pague as tuas dívidas, se você puder lá na Caixa Econômica, teu cartão, não fique enrolando o seu não. Ele vai querer que você resolva. E se você tem alguma dívida moral não tem como pagar. Como é que você vai pagar um monte de adultério? Como é que tu vai dizer para tua mulher, agora eu vou pagar, como é que eu te indenizo? Diz aí. Não tinha nem dinheiro para indenizar minha mulher. Eu tinha que ser perdoado. Perdão é para quem não tem como pagar. E eu desesperei e falei, Denise, eu preciso do teu perdão. Quantos me entendem? Amém? Claro que foi doloroso. Melhor que Denise estivesse aqui para falar com vocês. Mas chegou um dia ela falou, não vai embora ainda não, fica aqui. E todo dia eu ficava, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha alma. E aí um dia ela falou assim comigo assim, minha mulher é muito engraçada. Ela sentou comigo assim, você maluco não é? Porque se você fosse maluco, eu entenderia. Ele está maluco, sentou aqui, contou um monte de coisa. Maluco você não é, você está gozando das suas faculdades, então você não é maluco. Então, para você sentar aqui comigo e confessar toda a tua vida, só tem um motivo, Jesus. Só por Jesus, Franco, que você está abrindo teu coração. Então, se é por Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus. Foi assim. Porque nenhum homem, Franco, confessaria os teus pecados se não fosse por Jesus. Porque você não é maluco, então não é maluco, só pode ser Jesus. E aí, assim que Deus falou com ela, claro que ela não falou isso dela mesma. Ela deve ter orado, chorado, jejuado, se angustiado, e Deus deve ter falado, minha filha, fui eu que mandei ele falar contigo. O assunto é entre eu e ele. Não é contigo, não tem nada pessoal com você, porque ele não é maluco. E aí, eu fui lá abrir meu coração, e foi um outro tempo também de restauração. Eu pensei que minha vida nunca mais seria a mesma, mas eu provei uma promessa da Bíblia muito interessante. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A hora que eu abri meu coração, eu provei uma comunhão com a minha esposa que eu nunca tinha provado antes. Uma comunhão genuína, verdadeira. Eu fiquei mais apaixonado por ela, inclusive, mais amoroso, mais quebrantado. Eu já não precisava usar mais máscara, eu não precisava mais, quando ela perguntava uma história do passado, eu não precisava falar, o que eu falei contigo mesmo? Qual foi a história que eu te contei? Aí manter aquela mentira, eu não precisava mais nada. Ela já sabia a história toda. Se ela mencionasse, eu dizia, o que você quer saber, filho? Dizia, o que você quer saber? Eu não era mais refém de nada. Eu estava livre. Um pecador livre, mas livre. Não tinha nada, acusação, nada. Podia encontrar mulher na rua, na condução, coisa e tal, que tinha aquelas histórias passadas, via, ficava todo constrangido. Não, nada, não devia mais nada. Por quê? Porque o Senhor me perdoou, mas a minha esposa me perdoou também. Ela pegou tudo aquilo e falou, Franco, vamos começar do zero. Você pode dizer amém? E a terceira coisa que Deus me falou foi o seguinte, ele falou, você não tem ovelha. As ovelhas não são tuas, Franco. Você não é dono de nenhuma igreja, você não morreu por ela. Você não comprou com sangue as ovelhas. Eu li a Bíblia e falei, engraçado, na Bíblia não tem nenhum homem, apóstolo que fosse, que ousasse dizer, minha igreja, minhas ovelhas. Nenhum homem. Nenhum. Veja Paulo falando da igreja, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Veja Paulo falando da igreja. Veja Jesus falando com Pedro, apacente as minhas ovelhas.
Pedro, apacente os meus cordeiros. Não tem nas Escrituras ninguém que ouse dizer que é a igreja dele, fora Jesus. E aí Deus foi muito claro comigo, muito claro. Você não tem nada. Você é meu e tudo é meu. Diz a Escritura, diga comigo, dele. Diga com força, dele. Vamos citar aqui Romanos 11, dele. Por meio dele. Para ele. São o quê? Todas as coisas. Então nem as ovelhas te pertencem, nem você se pertence. Você é meu e as ovelhas são minhas. Isso impactou na minha vida como? Impactou da seguinte maneira, irmãos. Eu gozava de uma honra e de uma situação muito boa naquele tempo, no meio de uma igreja, e Deus falou, vai embora, pega a tua família e vai cuidar dela. E eu vou te confiar outras ovelhas. Porque o teu tempo hoje é de pastorear a tua casa. E eu fui cuidar, você sai assim do foco, sai do foco e vai cuidar de 15. Não é para os outros sair do foco, está no meio de uma multidão, acostumado, oi meu pastor, aquele negócio, um status. De repente você vai cuidar da tua família e das poucas ovelhas que eu vou te confiar. E foi um tempo especial, pude dar tempo para minha esposa, meus filhos, foi maravilhoso. Você pode dizer amém ou não? Vou terminar desafiando você. Diga comigo, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sentimento, seja lá o que for, sonhos, tudo pode ser depositado no altar do Senhor. Deus recebe tudo. Recebe tudo. Recebe teus sonhos mais íntimos, Ele recebe. Ele recebe. Teus projetos, recebe. Recebe. Nada vai nos fazer tão livres, amados, mais do que a renúncia. Não tem. Quando você renuncia, você fica livre. Renuncia. Naquele caso foi renunciar o que não te pertence, renuncia às trevas, renuncia o teu status, renuncia essa pompa tua de pastor, essa exibição, renuncia a tudo isso. Eu podia agregar o seguinte, o meu medo de viver da obra é porque eu passei a minha vida inteira de incrédulo dizendo que todo pastor é ladrão. Eu contei para vocês aqui que um dia eu fui num culto, minha mãe colocou a oferta, eu tirei a oferta da minha mãe. Passou a sacolinha, ela botou, eu tirei. Eu falei, dá dinheiro para esse ladrão? Não, que isso? Então, como é que um homem que chama todo pastor de ladrão vai um dia viver como ladrão? Porque é isso que Deus queria me fazer. Eu falei, Senhor, eu tenho o meu trabalho, eu não vou viver de oferta. E Deus falou, não, você vai viver do jeito que eu quero que você viva. O justo vive por fé. O justo vive por fé. Eu lembro que uma vez a gente separou um missionário lá para a obra, e a mãe dele falou assim, você não vai viver de esmola, não. A mãe do missionário falou para ele, crente, você não vai viver de esmola, não. E ele falou, Franco, eu quero atender meu chamado missionário, mas minha mãe falou que eu não posso viver de esmola. Eu falei, tua mãe faz o quê? Ela é professora do município. Meu pai é militar da Marinha. Eu falei, de que eles vivem? Eu vou dizer o que eles vivem. Eles vivem do dinheiro do povo. Agora, não é um dinheiro fácil de sair da mão do povo, não, porque os caras fazem tudo para sonegar. O salário que ele ganha é do povo, que faz tudo para não dar. Se puder no imposto de renda, o cara faz até mágica para não dar. Eles vivem desse dinheiro. Você vai viver de um dinheiro que o povo dá com alegria, que não é com choro. Você vai viver de um dinheiro que o povo dá para Deus. É desse dinheiro que tu vai... Volta para o teu pai e para tua mãe e diz que eles vivem no dinheiro chorado e você vai viver de um dinheiro abençoado. Claro que o pai e a mãe rapidamente, é verdade, vai.
Hoje ele é um missionário lá em Curitiba. Eu tinha todo esse preconceito. Isso tudo travava. Não é fácil renunciar os preconceitos, os medos. É fácil? Mas quem quer fazer essa oração hoje? Eu quero chamar você. Olha, esse encontro não é um encontro emocional, não, amado. Eu não vim aqui para te fazer chorar, não. Eu vim aqui para te falar a verdade do Senhor. E eu estou desafiando você a fazer essa oração. E ouvir o que Deus tem para dizer para você. Porque Deus fala, diga comigo, Deus fala. O nosso Deus não é mudo. O nosso Deus não é uma estátua pendurada. O nosso Deus é vivo, Ele fala. Se você pergunta, Ele responde. Quer tentar? Quer ou não? Então fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu posso pedir aqueles irmãos para cantar aquela canção linda que vocês cantaram ainda há pouquinho? Nada impede vocês de cantar e de orar também não, tá, amados? O pessoal canta, mas ora também. Orando. Orando. Você crê que Deus está aqui? De verdade, você crê na boa? Você crê por fé que onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Ele está presente? Você crê? Então eu vou dizer o que eu creio. Eu creio que essa é a palavra que Deus me deu para essa noite. Renúncia para ser livre. Renuncia para ser livre. É possível que você não saiba o que você tem que renunciar, como eu não sabia. Mas você vai perguntar a Deus. E Deus vai responder. E você, pela graça, vai obedecer. E você vai provar voo na tua vida que você ainda não provou. Você vai entrar com Deus numa dimensão que você ainda não entrou. Porque Deus não vai deixar de falar contigo. Ele vai falar com você. Ele vai dizer, meu filho, isso aqui está fora. Isso aqui está fora. Isso aqui está fora. É só abrir o coração para Ele. Dizer, Senhor, eu quero essa palavra de Jesus. Renunciar a tudo para ser teu discípulo. O que está me embaraçando, Senhor? O que está me impedindo, Senhor? O que está me amarrando? Você pode ficar em silêncio com Deus enquanto a canção acontece aqui? Então, fica à vontade com Jesus. Fica à vontade. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, sim. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, acima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Senhor, vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Tirarei a minha vida nessa noite, Senhor. Me sustentas em minha dor,
E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Eu quero ir, Senhor, ao redor de cada esquina, acima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena te servir, Senhor. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena entregar tudo, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Jesus. Vai valer a pena mesmo. Entregar a Ti as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos sonhos, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem, quando o grande dia chegar, eu estarei diante de Ti, Senhor. Eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Tudo vale a pena por Ti. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena, Jesus. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo te servir. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo entregar tudo a Ti, Senhor. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Eu vou ler Filipenses para vocês. Desculpa, eu vou ler Colossenses 3. Leia comigo. Diga comigo assim: tudo quanto fizerdes, Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, de todo o coração, como para o Senhor como para o Senhor e não para homens, e não para nós, cientes cientes que recebereis do Senhor que recebereis do Senhor a recompensa da herança. a recompensa da herança. Diga comigo: a Cristo, A Cristo, o Senhor, o Senhor é que estáis servindo. é que está. Diga comigo assim: há recompensa. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Não fica pensando que renúncia não tem recompensa, não, porque tem. Jesus falou que a Pedro que disse: Senhor, eu deixei, nós que deixamos casa, nós que deixamos 100 vezes mais nessa vida. Depois a vida tem recompensa. Tem recompensa. Paulo disse assim: eu não tenho nada, mas possuo todas as coisas. Renunciar para Deus é ganho certo. O que você colocar no altar do Senhor é ganho certo. Não fica pensando que você vai perder e ficar na mão. Não. Você renuncia para ser livre. Você renuncia para que essa coisa não te prenda mais, para que não te escravize mais. Mas tudo que você coloca no altar
a recompensa. Porque você não está fazendo para homens, é a Cristo Jesus que servis. A tua recompensa não vem de nenhum homem, é do Senhor que vem a tua recompensa. A recompensa vale a pena, já valeu a pena, porque a recompensa é certa, aqui nessa vida é certa, e lá na eternidade é certa. Eu queria que você orasse com a pessoa que está do teu lado. Fortalece, pede a Deus que essa pessoa tenha força, que ela tenha toda condição de fazer aquilo que Deus colocou no coração dela, ou aquilo que Deus vai colocar no coração dela. Ora na xarabase, dependo de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Eu me entrego a ti. Eu preciso. Eu me entrego a ti. Eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Tu és o meu refúgio. Aleluia. Meu porto seguro. Verdade, Deus. Eu me entrego a ti. Eu dependo de ti. Só de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Tu és o meu refúgio. Oh, Deus. Meu porto seguro. Oh, Deus. Eu me entrego Jesus. a ti. Eu dependo de ti. Eu preciso de ti. Tu és o meu refúgio, meu porto seguro. Oh, yeah. Eu dependo de ti, Senhor. Eu preciso tanto de ti. Eu preciso de ti. Busco santidade. Busco tua face. Busco teu mover. Estremece minha vida. Manifesta tua presença